Senhor, queremos dar graças a Ti por estarmos juntos, por esse tempo de adoração, de louvarmos o Teu nome, reconhecemos a Tua presença, reconhecemos a necessidade que temos do Senhor na nossa vida a cada momento, Pai. Queremos reconhecer que Tu és o tudo que precisamos, o Senhor, o nosso guia, o Deus forte, aquele que nos sustenta e aquele que nos ajuda em toda a caminhada. Tu és o nosso Senhor e Salvador, e a Ti adoramos, exclusivamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse aí sua Bíblia, se você estiver aí contigo. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Jó, capítulo 1, verso 1 ao 5, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham um lar no íntimo pecado, e amaldiçoava a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Quando eu falei para vocês, nós vamos ler o livro de Jó, geralmente a gente lembra do sofrimento de Jó, não é assim? Nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos a história de Jó, a coisa que vem à nossa mente é o sofrimento dele, as provações que ele enfrentou, terrível sofrimento, né? Mas a gente também que conhece um pouco a história, a gente vai lembrar que em meio a todo o sofrimento que Jó passou, esse sofrimento levou ele a conhecer a Deus de uma maneira melhor, mais íntima. Lá no final do livro, no capítulo 42, ele vai dizer: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. O sofrimento que porventura enfrentarmos não pode ser em vão, ele tem que nos aproximar mais de Deus, levar-nos a ter mais intimidade, mais conhecimento de Deus se revelar a nós. Foi o caso de Jó, né? Nessa noite eu não quero falar sobre o sofrimento de Jó, mas eu quero olhar para o livro de Jó, para Jó, como um pai de família. Esses primeiros 5 versículos, eles vão retratar esse homem como um pai, não é? E Deus dá o testemunho de como ele era um bom pai, como ele era um verdadeiro adorador a Deus, como um homem de caráter, um homem que era comprometido com a sua família. Lembrando quem era Jó, o texto relata que ele era um homem que vivia na terra de Uz, e que ele era um homem íntegro e justo, que temia a Deus, evitava o mal, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que era o homem mais rico do Oriente. Jó, como um dos patriarcas, né, ele viveu na época anterior a Moisés e Abraão. E ele é descrito aqui pelo texto como um homem sincero, um homem reto, um homem justo, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. O mal se apresentava como uma opção, ele se desviava, né? E o texto também vai dizer que ele era um homem rico, muito próspero, e ele desfrutava das bênçãos materiais que Deus tinha dado para ele. Ou seja, Deus abençoava ele, mas Jó era um ótimo trabalhador, porque toda essa posse que ele tinha, administrar tudo isso, era um homem que precisava de sabedoria, precisava de instrução, precisava de capacidade, e até mesmo de encaminhar os seus filhos para cuidar dessa propriedade tão grande. A gente pensa, coisa boa ser rico, né? Toda essa posse que Jó tinha de animais e tudo, né? Ele tinha tantos servos e ele tinha que administrar isso. Então ele era um homem trabalhador, dedicado, um homem competente. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro, mas apesar da integridade dele, de uma vida correta, a Bíblia vai mostrar que ele passou por provações, mas que em meio às provações a fé dele triunfou sobre as provações. A devoção dele a Deus permaneceu inabalável
apesar das provações que ele passou. Jó era casado, não diz o nome da esposa dele, né? Mas não se sabe muito sobre a esposa de Jó, mas nós vemos que, pelo relato bíblico, que ela permaneceu ao lado de Jó nesse período de provação, de construir essa família, ter esses filhos e filhas, né? E apesar da perda que eles tiveram, e apesar do que ela vai dizer, que a gente lembra dela como uma mulher que vai dizer a Jó, aconselhar seu marido, amaldiçoa a Deus e que ele te mate, e acaba de uma vez com esse sofrimento, que Jó estava doente, né? Mas às vezes a gente julga essa atitude dela, mas nós vemos que ela permaneceu ao lado dele, mesmo nessa situação. Ela teve aquele momento de fraqueza ali, talvez de dar um aconselhamento errado para o marido, mas ela permaneceu ao lado dele. Quantos casais às vezes se separam em meio às dificuldades que surgem? Aparece um problema, hoje em dia apareceu um problema, já não dá mais certo. E ela permaneceu ao lado de Jó naquele momento de angústia, de provação. O texto vai dizer que Jó construiu uma grande família, 10 filhos, né? 7 homens e 3 moças, 3 mulheres. E junto à sua família, nós vemos que Jó era um exemplo de pai, um homem que agradava a Deus. E foi desta forma que os seus filhos viam nele, um homem que agradava a Deus, um homem que buscava a Deus. As outras pessoas também viam Jó como essa pessoa, davam testemunho dele. Eu, como sendo pai, da minha caminhada, eu procurei, me esforcei a ser um bom exemplo, um pai exemplo para as minhas filhas, mas reconheço que eu não fui um pai exemplo em todas as áreas da minha vida. Reconheço que falhei. Mas que bom que nós podemos nos inspirar em outros pais que nós conhecemos e podemos também nos inspirar em pais da Bíblia, que nos encorajam a sermos pais melhores. Então nós vamos ver que Jó foi um exemplo de pai, ou um pai que foi um exemplo e continua sendo para nós. Então eu queria convidar você a não olharmos para o sofrimento, para a tribulação que ele passou, mas a partir exclusivamente nesses 5 versículos, ou especificamente nesses 5 versículos, de como ele foi um exemplo para os seus filhos e continua sendo para nós, né? E aliás, quando nós olharmos para ele como um pai, exemplo para nós, não só para o pai que está aqui, hoje é dia dos pais, porque as atitudes de Jó são atitudes para nós todos, cristãos, filhos, filhas, e não exclusivamente para um pai, mas é óbvio que eu quero salientar isso conforme a Bíblia relata. Então nós vemos esse homem, né, casado com todos esses filhos, e o texto vai dizer que como que Jó era como pai. Em primeiro lugar, ele como pessoa, né? Ele era um pai de uma vida irrepreensível. Irrepreensível. O verso 1 diz que ele era um homem íntegro, justo, que temia Deus e evitava o mal. E já no verso 8, o próprio Deus vai afirmar que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus vai dizer isso sobre Jó. O que Deus diz sobre mim? O que Deus diz sobre você? Se fosse relatar para as pessoas, escrever, fulano, você é assim, assim, assim. Aqui está o relato de Deus sobre esse homem. Nos tempos atuais, as pessoas estão, digamos assim, se convertendo, indo para as igrejas, e não sei se convertendo, dizem, né, se convertendo, mas elas dizem, não preciso mudar de vida. Eu creio em Jesus, Jesus me aceita como eu sou, e então eu continuo assim. Eu já vi depoimento de moças que dizem que se converteram, que amam a Jesus, mas continuam na prostituição. A Maria, essa semana, falou para nós, né, na oração, de um depoimento de uma moça que ela ouviu, que durante 15 anos foi prostituta, se converteu e agora está lá evangelizando as prostitutas. Ela não continua na prática, ela quer tirar as outras daquela situação, porque Jesus transforma a nossa vida. As pessoas querem dizer, não, eu tenho Jesus, mas eu não preciso mudar, ele me aceita como eu sou, eu preciso mudar, né? Não é bem assim o que a Bíblia ensina. Olha a vida de Jó. Olha como Deus destacou as qualidades dele como coisa importante, uma vida irrepreensível. Se nós lembrarmos de Noé, lá no
em Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler que diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas no verso 8 vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou toda aquela população e viu que o povo só buscava maldade, se desviava. Mas Deus olhou e viu que Deus olhou com graça para Jó. E aí no capítulo 7 disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Perceba, nós temos que sermos pessoas tementes a Deus, que amam a Deus, mas precisamos nos esforçar a ter uma vida correta, uma vida irrepreensível, um pai irrepreensível, que é exemplo para os seus, que é exemplo para os vizinhos, que é exemplo, né? Dentre a geração de Noé, Deus viu a sua devoção, a vida correta, e isso foi suficiente para Deus salvar só a família dele. Os outros todos pereceram. Ou seja, a Bíblia vai mostrar que nós não somos salvos por sermos pessoas boas e dizer: Deus, eu mereço, né? Eu sou uma pessoa melhor que os outros, eu mereço. Não, por sermos salvos por Jesus, perdoados por Jesus, nós temos que nos esforçar a sermos pessoas melhores, corretas. Eu vou me desviar do mal porque eu amo a Deus, eu quero viver uma vida correta. Eu temo o Senhor, eu creio no Senhor, eu sou salvo por Jesus e eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor do que eu já era. Assim era Jó. E assim Deus reconhecia a importância de uma pessoa de caráter, uma pessoa que tinha uma vida que as outras olhavam e viam uma vida correta. Um exemplo, dentro de casa e perante as outras pessoas. Jó era um crente, né? Uma vida correta perante Deus. Como repito o texto que diz que ele se desviava do mal. Aliás, a gente lendo os outros capítulos do livro de Jó, depois da aprovação de Jó, os amigos de Jó vieram visitar ele, e Jó tinha uma vida tão correta que os amigos de Jó disseram assim: Jó, tu tem alguma coisa errada na vida por estar acontecendo tudo isso. Examina a tua vida, Jó. Examina a tua vida, olha. E Jó, eu não consigo achar. Os amigos íntimos de Jó, que conheciam ele, que conviviam com ele, não encontraram nada para acusar ele. Nós não vamos ser perfeitos, é verdade, mas isso não é desculpa. Eu nunca vou ser perfeito. Não pode ser uma desculpa para eu continuar cometendo os pecados, os erros. Eu temo ao Senhor e eu preciso buscar uma vida correta. Isso serve para nós, pais, e como disse no início, serve para todos nós como cristãos. Jó era um pai exemplo para os seus filhos de uma vida irrepreensível, uma vida correta. Jó era um pai que os filhos nunca sentiram vergonha. Um homem de caráter, que vivia o que ensinava. E aliás, eu creio que a maior herança que nós pais podemos deixar para os nossos filhos não são os bens materiais, uma conta, um saldo positivo, mas é uma vida de temor a Deus, que eles olham meu pai e minha mãe, como eles temiam a Deus, como eles procuravam ter uma vida correta. Nossos filhos sabem que nós erramos e falhamos, mas eles têm que lembrar de nós, quando nós partimos desse mundo, lembrar, olha, como eles eram um casal temente a Deus, era um homem e uma mulher que temiam a Deus, era gente que meus pais se esforçavam para ter uma vida correta, em todas as áreas da vida. Nossos filhos têm que lembrar disso, essa é a maior herança que nós podemos deixar, como pais e como crentes, como cristãos, em nome de Jesus. Nós vemos também em Jó uma outra qualidade que caracterizava a sua vida como pai, é que Jó era um pai que valorizava os relacionamentos e ele trabalhava pela paz entre os filhos. Vários filhos, não disse que se os filhos tinham filhos, como é que era a família, não tem muitos detalhes, mas nós vamos ver no verso 4 que relata que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Talvez isso se dava quando alguém estava de aniversário, ela estava de aniversário, vamos reunir, vamos lá na festa do tal, que aquele lá está de aniversário, e eles iam lá se reunir. Mas isso é uma influência paternal, um valor do relacionamento, né? Jó incentivou, ele cultivou a amizade entre os seus filhos.
Jó, o texto vai mostrar que está ali mostrando como era importante essa comunhão entre os filhos, né? Porque numa família, você que é pai e mãe sabe disso, que numa família a maior riqueza, o maior valor é um relacionamento saudável entre os filhos. E esses filhos de Jó, eles se reuniam para celebrar, se alegrar. A Bíblia não dá detalhes sobre os filhos, o temor dos filhos a Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia não diz que eles eram filhos desobedientes a Deus, como lá os filhos de Eli, né, que se perderam, mas aqui não diz, e leva-nos a crer que eram filhos que seguiam o exemplo do pai no temor a Deus também, mas se alegravam numa das festas deles, de familiares, né? Por que não ter uma festa de se alegrar? E assim eles faziam. Ou havia um relacionamento saudável entre os filhos de Jó. Porque não podemos dizer que existe uma família se não há relacionamento. Um para cada lado não é uma família. A família não só se constitui pelos números de pessoas, mas pelo relacionamento saudável que existe dentro de casa. Eu creio que eu e você, nós precisamos nos esforçarmos para promover a comunhão dentro da família. Promover a comunhão. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma família onde há divisão, uma casa dividida, uma família onde há intriga, onde há rixas, onde os seus membros não se falam, não trabalham juntos, ela não subsiste. É preciso nós, pais, lutarmos, trabalharmos, promovermos a união entre a família. Eu verdadeiramente conheci pais que, principalmente pai, mãe e pai, que em vez de promover a união e a paz entre os filhos, acabavam gerando discórdia, fofoca, intriga, prejudicando o relacionamento entre os filhos. Jesus declarou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus, temos essa missão de sermos pacificadores, promover a paz. Muitos anos atrás, um irmão meu, e eu nunca tinha percebido isso, um irmão mais velho meu chegou e disse assim, ele veio e falou para mim assim: é o Roberto aí, o pacificador. Fiquei ouvindo ele assim, entre o meu, sempre eu dava um jeito de dar uma palavra, não, mas não é assim mesmo, não é. Entre o próprio minha família dos irmãos, vamos encontrar um jeito de a gente se perdoar, se ajudar, Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em Romanos 12:8, o apóstolo Paulo vai dizer que no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Naquilo que depende de vocês. O que tu pode fazer para viver em paz com todas as pessoas? Nós vemos a família de Jó, a casa de Jó, seus 7 filhos, 3 filhos, apesar de ser uma família grande, uma família que vivia unida. Aleluia por isso, uma comunhão constante dessa família. E qual era o segredo dessa unidade? Jó, um pai pacificador, um pai que procurava unir, um sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede a Deus pela família, que nós vamos ver daqui a pouco como Jó era dedicado nisso. Mas o Jó era aquele que estava atento, vigilante, como eu posso unir a minha família? Se surge uma possibilidade de uma parede para dividir meus filhos, como eu posso ajudar a transpor isso para vivermos em unidade? Porque Jó era um pai, um exemplo para nós, de alguém que valorizava o relacionamento e a paz entre os filhos, a paz na sua casa, a harmonia na família. Em terceiro lugar, Jó era um pai que estava atento à vida espiritual da sua família. Verso 5 diz que, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que exemplo de pai que Jó é para nós, Jó nos ensina sobre essa responsabilidade que temos como pai de cuidar da vida espiritual dos filhos. Ele apresentava sacrifícios a Deus, orava para os seus filhos diariamente, demonstrando a preocupação que ele tinha com os seus filhos, com a vida espiritual deles.
Eles tinham suprimento de bens materiais? Tinham. Mas a preocupação de Jó era como está a vida espiritual dos meus filhos. Como estão os relacionamentos deles. A prioridade de Jó não eram os seus camelos, o seu gado, as suas jumentas, a sua riqueza, mas a prioridade eram os filhos. Os filhos dele. Porque ele via a sua responsabilidade espiritual pela sua família. E ele procurava cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Individualmente, diz o verso, chamava Jó seus filhos e os santificava. Que exemplo para nós, né? Um pai preocupado com a santidade dos filhos, que os filhos também tivessem uma vida correta. O pai preocupado com a vida espiritual dos filhos, que os filhos fossem adoradores a Deus. Porque naquela época também havia outros deuses, outros ídolos. Sempre houve, né? O ser humano sempre teve. E Jó, a preocupação, meus filhos, eles têm que adorar o Deus vivo. O único Deus verdadeiro. E eles vão ver em mim oferecendo sacrifício a esse Deus. Eles vão ver o quanto eu creio nesse Deus. Eles vão ver em mim um exemplo de alguém que teme a Deus, que crê em Deus. Talvez nós podemos imaginar que Jó gerava um culto da família, né? Vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos. Talvez ele fazia isso, mas o que sabemos é que Jó ensinou a sua família a buscar a Deus, a serem pessoas que adoravam a Deus, não pelas promessas, não pelas conquistas que vão ter. Jó ensinava eles a buscar a Deus, que é o Deus que deu a vida para eles, o autor da vida, o único digno de adoração. Assim nós deveríamos ser. Pais que não abrem mão da responsabilidade de formar o caráter cristão na vida dos filhos. Não podemos abrir mão disso. Pais que se dedicam a incutir no coração dos filhos os princípios do reino de Cristo. Eu fico muito feliz que a Eve está aqui, né? A Genilma está lá em Joinville, mas a Eve está aqui, a gente se encontra na selva, nós estamos aqui, ela ouve a palavra, a gente conversa, aprendeu conosco na infância a ler a Bíblia, as histórias da Bíblia. E eu louvo a Deus por isso. Misericórdia de Deus que nos deu esse entendimento de que os nossos filhos iam conhecer a Deus através de nós e não da igreja. Através de nossa vida. Através de nós ensinarmos a palavra. Claro que a igreja teve um papel muito importante. Os amigos cristãos, é muito importante na vida das nossas filhas. Mas eu acredito que nós, no início da vida delas, na infância, nós procuramos dar a base da fé em Cristo Jesus. Nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Jó 1,5 diz que Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó foi um pai que orava pelos filhos. A despeito de ele ser um homem muito rico, né? Uma agenda cheia, compromissos, negócios. Jó acordava de madrugada e orava por seus filhos. Eu vi a história, lembrei agora de um presidente dos Estados Unidos, acho que não sei se foi o Roosevelt, um deles, que antes de começar a agenda do país, de governar um país como os Estados Unidos, antes ele orava. A primeira atitude dele de manhã era orar pelo país. Jó olhava assim, eu tenho tantas atividades, todos esses animais, tudo isso para administrar. Mas a primeira coisa era orar pelos filhos. Oferecer a Deus um sacrifício pelos filhos. Na agenda de Jó, o mais urgente era buscar a face de Deus em favor de seus filhos. É um pai exemplo para mim, Jó. É um pai exemplo. Que me traz à memória a importância disso. De nós continuarmos fazendo ou resgatarmos, talvez você já foi uma mulher de oração, ou um filho de oração, orando pela família, e de repente você foi perdendo isso. Jó é um exemplo de alguém que buscava a Deus. E não esquecia de nenhum dos seus filhos, diz o texto que segundo o número de todos eles, não esquecia de nenhum dos seus filhos diante de Deus. Nominalmente, um a um, ele se dizia a Deus, orava por eles. O texto vai dizer que enquanto os filhos se divertiam na festa, Jó ficava em oração.
Porque talvez no coração dele, diz o texto ali, né, que talvez ele temia, meus filhos eles vão cometer um pecado, eles vão acabar caindo, fazendo maldade, Deus livra eles enquanto os filhos estão lá se divertindo, ele está lá orando para os filhos. Livra, abençoa, né? Ajuda. Precisamos, eu e você, orarmos pela nossa família, mais talvez do que nós oramos. Porque nós só investimos tempo e dinheiro naquilo que nós valorizamos. O quanto nós valorizamos a nossa família, pelo tempo que dedicamos a ela, seja por relacionamento, seja pela oração. Jó era um homem que olhava para os seus filhos e desejava a salvação dos seus filhos. Você pode imaginar sobre a imagem que os filhos de Jó tinham sobre o pai? Quando os filhos olhavam para o pai, como que eles viam esse pai? Pelo relato bíblico, tá aí, né, a imagem que eles tinham do seu pai. Porque Jó foi um homem que deu exemplo, um homem que mostrava a sua fé em Deus para os seus filhos. Chegando ao final dessa reflexão sobre a vida de Jó, o verso 5 termina dizendo que assim Jó o fazia continuamente. Jó, ele não foi um homem irrepreensível alguns dias da semana. No domingo, vem no culto, o homem correto, né? No domingo não se diz nenhum palavrão, no domingo não se faz nenhuma maldade, mas no resto da semana não tem problema. Não, continuamente Jó procedia. Jó, ele buscava a união da família, o relacionamento da família, não somente num dia, mas ele todos os dias ele procurava ver como ele podia contribuir para a unidade da família. Todos os dias ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Todos os dias ele orava pelos seus filhos, não somente num culto, um dia da semana. Apesar da agenda que ele tinha, uma agenda apertada, ele dedicava um tempo, e talvez o melhor tempo do dia, para estar com Deus, intercedendo pelos filhos. Jó era um pai, um exemplo para nós, exemplo de um pai presente, que amava a Deus, intercedia pelos filhos. Jó ensinava não somente com palavras, mas com o seu exemplo, com as suas atitudes. Como escreveu um amigo meu, dizendo que para os filhos de Jó, não havia o Dia dos Pais, como nós comemoramos hoje, porque eles tinham um pai todo dia na vida deles. Eles tinham um pai todo dia na vida deles. Jó, um exemplo de pai para nós, um pai assim. Eu quero concluir com uma palavra final também, para os filhos que todos somos. Deus que nós conhecemos, que diz: honra teu pai e tua mãe. Né? Honra teu pai e tua mãe. Seja uma vida correta. Tenha uma vida de temor a Deus. Hoje de manhã eu fui no mercado aqui pertinho. E a primeira cena que eu vi no mercado, quando eu estava estacionando o carro, tinha um pai, deduzo que era um pai, e uma menina de uns 5 anos. E essa menina, ela fez uma medalha olímpica, ou fez na escola, não sei, mas ela estava botando no peito do pai. E aquele pai pegou ela no colo e tirando no foto. Ou seja, para aquela criança, esse é o meu pai. Esse é o meu herói, né? Esse que merece uma medalha. Eu vi um jornalista. Ele disse que vocês já deram ter ouvido isso, ele disse que ele levava a filha dele na escola, e aí tinha uma coleguinha, e a coleguinha diz assim: meu pai é mais bonito que o teu. E ele ficou meio incomodado, né? Aí chegou, ele no outro dia foi lá na escola, a menina: o carro do meu pai é melhor que o teu, muito melhor que o teu. Ah, mas que enxerida, não vou vir mais na escola, né? Vou mandar minha esposa vir. Não, mas se a minha esposa conheceu o pai dela, na hora não, melhor não. Eu vou continuar eles, né?
Daí teve um dia, ele estava lá, viu a menina com um homem lá, baixinho, nada criticando a aparência, mas ele citando, baixinho, assim, um carro velho. Como assim? Não deve ser o pai dela, né? O carro melhor que o meu, o homem mais bonito que eu. E era o pai dela. Porque para aquela criança, o homem principal na sua vida era aquele homem ali. Era o seu pai. Sim. Nós vivemos dias atrás uma enchente, aqui em Porto Alegre, e um desportista e um surfista, que eu não conheço muito da vida dele, não estou aqui para falar bem ou mal dele, mas até tentei resgatar o vídeo e não achei, mas eu assisti um vídeo, e ele como surfista, ele investiu muito, ele veio com jet ski para salvar vidas, ficou 10 a 15 dias salvando gente. Eu vi o depoimento dele, né? E pessoas assim, aquela cena vocês já devem ter ouvido e imaginado, né? E ele passou esse tempo longe da família, e as crianças dele tudo pequeno, mas quando ele chegou em casa, os filhos estavam esperando ele com os troféus e a medalha, porque ele era o herói, o salvador de vidas. Meu pai ficou longe de casa 10 dias, 15 dias, mas ele estava salvando vidas. E foi o maior prêmio que ele ganhou. E ele é campeão, né? Ganhou muitos prêmios, mas aquele é a recepção dos filhos, como os filhos viam ele. Como que os nossos filhos nos veem, né? Como nós vemos nossos filhos? Que haja relacionamento saudável entre nós, nossos filhos, que haja um esforço nosso de investir na vida dos filhos, que haja um esforço dos filhos de investir na vida dos pais que não são crentes, que Deus nos dê essa graça, que pelo menos orar nós podemos orar pelos pais e pelos filhos, que assim Deus faça prosperar essa obra, em nome de Jesus, que você é herói, seja um herói para alguém, em nome de Jesus, amém.